gente vai falar alguma coisa importante, sempre vai acontecer alguma coisa. Aí você deve estar dizendo, ah, você fica falando essas coisas e por isso que acontece. Ou será que elas acontecem e eu sei disso, tenho essa consciência, então eu já fico preparada para o inesperado, né? Mas vamos ver o Chuan. A gente estava aqui, né? Tai de Tahiti, homem centrado, transpassado pela sabedoria. Já o Chuan, que é Tai Chi Chuan, já o Chuan, ele tem uma configuração que, se você entender o que significa a estrutura do Chuan, você já vai entender o que é a arte dos punhos, porque Chuan é a arte dos punhos. Então, se você conhece, né, o tal da construção do Chuan, você vai ter ideia do que significa um Chuan dentro de uma arte marcial chinesa, tá? Então, vamos lá. Já que nós conhecemos a estrutura do Tai, então você vai ver que o Chuan tem muito da estrutura do Tai, tá? Então é assim, se eu tenho o homem, né? Se eu tenho o homem transpassado, sem estar centrado, homem centrado, transpassado pela sabedoria. Mas se ele não tem essa sinalização aqui dentro de homem centrado, então só esse ideograma representa homem nobre. Então é um homem nobre, tá? Se eu tenho um traço dentro da configuração, esse traço ele vai representar preceito. Preceito, tá? Então, o 1 se escreve assim também, é um traço. Mas nessa configuração que nós estamos montando para chegar no Chuan, esse traço ele vai representar preceito. Então, quando eu tenho o homem, né, com o traço que representa preceito, isso vai me dar homem nobre, tá bom? Agora, quando eu tenho o homem nobre, mais o preceito, então eu vou ter união com o céu. União com o céu, tá? Então, homem nobre, preceito, quando o homem nobre tem preceito, então esse ideograma representa união com o céu. Se eu faço o Chuan, então eu vou colocar 2 pontos aqui, tá? Que representa equilíbrio. E dentro do homem, né? Com o preceito, que é a união, está relacionado com a união com o céu, eu vou ter 3 traços, tá? Então, eu vou fazer aqui esses 3 traços. Então, eu tenho um traço que representa o céu. Eu tenho um traço que representa o homem. E tenho um traço que vai no sentido contrário, né? Que é da direita para a esquerda, que representa a terra. Tá? Então, isso eu tenho o trigrama, né? O primeiro trigrama do I Ching, que é o céu. Então, céu, tem homem e tem terra. Sendo que o homem, ele é o mediador, né? Entre céu e terra. E ele também é a união entre o céu e a terra. Então, se aqui é positivo e aqui é negativo, o homem é positivo e negativo. Então, ele é o próprio Tai Chi. O homem, tá? Então, céu, homem, terra.
Isso tem a ver com o nosso encontro de algumas horas, né, que antecederam a este nosso momento, onde eu falei sobre o Tai Chi interno. Quando eu falei sobre o Tai Chi interno, eu falei sobre os 3 mundos, né? Céu, homem e terra, né? E falei que se a coluna está reta, o céu, né? A parte do céu está exatamente alinhada com a terra e a língua conectada, né, no céu da boca, imediatamente forma-se um feixe de energia, um feixe de luz, né? E aí, então, o Tai Chi interior ligou, né? Quando que a gente tem uma luz? Quando a gente vai no interruptor, olha, interruptor é o que interrompe. Então, se eu desinterrompo o interruptor, o que acontece? Liga e a luz acende. A mesma coisa acontece na natureza e na realidade humana. A língua é o interruptor. Se eu ligo a língua, então forma o raio de luz e o corpo fica ligado, né, aceso. Mas se eu desligo a língua do céu da boca, então esse processo fica interrompido e o corpo fica desligado, fica apagado. Então, quando você está fazendo o Chuen, você tem dentro, né, da união com o céu, que é o homem, né, o homem nobre mais preceito, você tem dentro dele o trigrama, né, que é céu, homem e terra, tá? Dentro. Mas na China, quando você quer dizer que há uma união entre eles, então você representa por um traço. Esse traço está dizendo que o céu, o homem e a terra estão unidos. E é exatamente esse corpo, né, deste trigrama com a união dos 3 é que vai dentro do Chuen. Aqui. E aí, então, você construiu o ideograma do Chuen, que eu vou fazer ele aqui, ó. Certo? Como eu estou fazendo em meio em diagonal, fazendo com giz, então ele tem essa aparência. Mas, se formos fazer com o calígrafo direitinho, ele é muito bonito, o Chuen, né? É muito bonito, porque o pincel ele tem que voar no papel, ele tem um movimento, né? Não só um movimento, como também há uma variação na pressão do pincel sobre o papel, né? Onde ele faz suave, depois ele fica mais ele fica mais pesado e depois ele volta a ficar suave novamente. Então há uma linha, né, sinuosa, né, ondulatória quanto ao movimento e à pressão do pincel no papel para você conseguir escrever o Chuen. Porque não é só escrever, tem a forma correta de escrever. Então tem o primeiro traço, o segundo traço. Como esse primeiro traço vai ser, né, marcado, registrado no papel, isso quem vai dizer é o pincel, né? Se é um pincel voador, se é um pincel morto, né? Se é um pincel com força e vida. Tem ideogramas que foram escritos por calígrafos que 300 anos depois, eu acho, ou 600 anos depois, há uma medição do fluxo de energia, né, que foi transmitida para o papel através da tinta, ficou registrado no papel através da tinta, e frequência altíssima, para você ver a energia que o calígrafo, né, liberou para escrever aquela caligrafia, né, no sentido de ideograma. Ele registrou um ideograma. Então, é muito. Tanto na China como no Japão, escrever um ideograma por si só já é uma arte espiritual muito, muito preciosa. Porque você tem que ter o pincel vivo
O pincel, ele tem que voar, né? E você tem que ser o veículo que permite esse voo registrado no papel. Quando eu fui fazer espada dupla, né, baguá, com o meu mestre, como o espaço era muito pequeno, então ele falava, né, ele sugeria que as pessoas levassem dois objetos iguais, né, para poder fazer os movimentos, para poder aprender os movimentos. Não dava para todas as pessoas usarem uma espada gêmea, né, ao mesmo tempo num espaço que não era com tanto espaço assim para todo mundo. Então ele dizia assim, você vem com o que você acha que poderia, né, substituir as espadas. Então tinha pessoas que iam com espadas retráteis e faziam todo o movimento com a espada retrátil, ou seja, a lâmina era retrátil, então ele ficava só com as empunhaduras, né, e o pingente, e fazia os movimentos. Tinha uma menininha muito kawaii, que ela ia com duas calçadeiras, ela pôs pingente nas calçadeiras e ia com as calçadeiras fazer a aula. Aí o mestre chegou para mim e falou, olha, você pode, né, ver os seus colegas, né, e se inspirar em vir, né, na próxima aula com dois objetos iguais que ajudem você, né, possibilitem você de acompanhar os movimentos da espada dupla baguá. Aí, como eu tenho isso muito forte, né, esse é o meu lado muito forte, samurai, né, o caminho duplo que Musashi falou, né, quando você segue o caminho do guerreiro, você tem o caminho duplo, que é a espada e o pincel, né. Então, isso é muito forte em mim. Eu comecei com o pincel e depois eu fui evoluindo para a espada. Então, quando chegou a fazer espada dupla, não teve, né, não teve outra ideia que não fosse levar dois pincéis num tamanho relativo com um pingente. E lá, então, enquanto eu aprendi os movimentos, com os pincéis, eu estava escrevendo uma história que a espada estava contando. Quando você vê a espada em movimento, você vê uma espada em movimento. Mas se você vê um pincel em movimento, ele está escrevendo alguma coisa. Como o caminho é duplo, então eu posso usar o pincel para fazer os movimentos da espada, e quando eu faço isso, eu vejo exatamente o que a espada está escrevendo em sua trajetória durante a evolução do kati, que são movimentos progressivos de uma escola, de um estilo, para a transmissão do mesmo e para a perpetuação do estilo, né? Que é um kati. Em japonês, kata, ok? Então, ficou claro para você o que significa o Chuan? Então, a arte dos punhos chinesa, ela só é considerada uma arte dos punhos quando ela tem, né, já na sua própria escrita, esses corpos todos de ideogramas juntos. E isso junto é que dá o Chuan, que é a arte dos punhos, né? Então veja que a arte dos punhos, como Tai Chi Chuan, Bagua Chuan, Shaolin Chuan, Shigi Chuan, todos eles são Chuan, mas o Chuan é isso, né? É um homem, né, um homem nobre, com preceito que tem a ligação, né, a união com o céu, é um homem equilibrado e que tem dentro de si o céu, o homem e a terra unidos, juntos. Quando você tem isso, você tem o Chuan, ok? Então, eu gosto muito disso tudo, não é não? É isso, né? Então, até breve, ok? Mata né?